Olá, seja muito bem-vindo a mais um Globalcast, o podcast oficial do Personal 5 Dígitos. Aqui, nós discutimos as estratégias da sua jornada presencial e online para você viver uma vida de 5 dígitos. Ou seja, faturar acima dos 10 mil reais por mês. E se você já fatura acima dos 10 mil, por que não faturar acima dos 20 mil reais por mês? Eu sou o Léo Bianchini. Eu sou o Rafa Miranda. E o tema do nosso Globalcast de hoje é: futebol é um nicho lucrativo? Opa! Temos aí um tema importante, né, Rafa? Mega tema. Futebol mexe com a gente, né? Mexe com todo mundo, né? Por que a gente tá trazendo esse tema pro nosso bate-papo de hoje? Boa! Cara, futebol tem uma relação muito forte com o brasileiro em geral. Nós da educação física não é diferente, então a gente tem essa paixão com o futebol aí, uma grande parte da educação física. Sim. E hoje a internet, ela possibilitou a questão dos nichos, o acesso à internet aí, ela está possibilitando cada vez mais a gente trabalhar com quase tudo que a gente queira. Uhum. Então, já que a turma percebeu isso, falou, caraca, eu tenho liberdade de escolha em nicho, mercado, e o futebol? Então a turma começou a perguntar bastante pra gente. Compensa trabalhar com futebol? É lucrativo? Já tem alguém aí na frente aí no mercado que já mostrou esse nicho mais lucrativo? Tem alguém no mercado que escalou com futebol? Então a turma começou a perguntar de tudo, né? Futebol vem perguntar muito pra gente, dança, balé, tudo. Então toda a paixão a turma tem perguntado pra gente, dá pra monetizar com isso ou não dá pra monetizar com isso? Porque hoje com esse acesso do Instagram, da internet, a facilidade, as pessoas estão comprando coisas mais adaptadas, né? Coisas mais personalizadas, então surgiu esse tema. Eu falei, então vamos discutir desse vocal. E justamente por ser algo de paixão nacional, mundial, né? A gente foi atrás de alguns números aqui para trazer para vocês, né? Para entender se existe aí um N de pessoas para ser considerado um nicho ou não, né? E os números são bem impressionantes, né? O futebol é representado hoje por 15,3 milhões de pessoas, de brasileiros que praticam, né, o futebol. É realmente uma paixão, como o Rafa falou, uma paixão nacional. E 270 milhões de pessoas atuam em alguma atividade relacionada ao futebol, né? O que é bem legal também, ou seja, não só quem joga, mas no meio ali do futebol existem outras pessoas que atuam nisso também, né? É uma modalidade gigantesca. E alguns dados bem interessantes que a gente encontrou também foi do aumento de praticantes de homens. No caso, antes as pesquisas mostravam 34% dos homens, hoje já são 38% dos homens que jogam futebol, e as mulheres também aumentou o número de 4% para 6% de mulheres que praticam o futebol, né? Então é um número aí bem expressivo, né? A gente até está comentando sobre isso aqui. E aí, Rafa, para a gente entrar realmente nessa questão de nicho, de potencial, a gente pode ver que tem um número grande, já que tem um número muito grande de praticantes, de pessoas envolvidas com o futebol, ele é um nicho em potencial a ser considerado? Boa. O potencial de um nicho, a primeira análise que a gente faz é a relação disso com a psicologia humana. Uhum. Então, se tem tanta gente assim praticando o futebol, a gente tem que analisar assim, por que uma pessoa pratica o futebol? Sim. O que está envolvido nisso? Primeiro é por que ela pratica, depois por que ela compraria. Então vamos no sentido aí da psicologia humana. Se a gente pensar, o futebol, ele não faz parte da base da pirâmide. Ele não é uma necessidade fisiológica, ele não está envolvido com isso. Ele não está nessa base, nesse nível, como a gente, por exemplo, tem que comer, a gente tem que beber água, a gente tem que, enfim, relação sexual, enfim, o futebol não está ali, tá ok? Vamos subir um pouco então, a gente vai para a parte de segurança, abrigo, moradia, o futebol também não está aí. Quando a gente parte para o próximo nível ele é uma escala social. Então, são as nossas necessidades sociais. Então, a gente tem essa necessidade de pertencimento, a gente tem essa necessidade de fazer parte de grupos, tribos, de fazer parte de um grupo envolve aceitação, envolve relacionamento, envolve compartilhar valores, crenças, compartilhar várias coisas. É um pouco de eu compartilhar um pouco sobre mim, fazendo parte de um grupo, né? Então isso aí, futebol faz parte.
Então, o futebol está conectado a questões sociais do ser humano, que são primitivas. Eu preciso disso também. Sim. Ok. Depois das sociais, nós estamos falando aí, quando a gente sobe um pouco mais a camada, a gente chega na estima. Essa parte da estima, aí a gente já está falando sobre reconhecimento, a gente está falando sobre desafios, a gente está falando sobre algumas coisas que eu tenho internamente e que vão me deixar uma pessoa mais realizada. Então, eu posso colocar no futebol a questão de eu ser um jogador, de eu estar jogando, de eu fazer um gol, de eu ter uma habilidade, de eu mostrar para as pessoas sobre aquilo, de eu ser reconhecido em relação a caraca, você é bom de bola, hein? Caramba, você manda bem, hein? Então, dentro de um pequeno grupo que está na parte social, mas eu ser reconhecido, eu ter um destaque, eu ter uma performance, aquilo já está associado com a minha estima, né? Então, poxa, eu sou bom de bola. Nossa, eu faço diferença naquele grupo. As pessoas precisam da minha ajuda na hora de jogar. Aquele time precisa de mim. Até tô comentando isso, acho que faz sentido também com relação ao que muitas crianças sonham em ser jogador de futebol, né? Como a gente falou no início, ele é uma paixão tão grande desde pequenininho, né? Tu tá ali assistindo com o pai, com o vô, com os tios, seleção e tudo mais. Então as crianças, elas acabam crescendo com esse desejo de ser jogador de futebol, mas claro, que nem todo mundo consegue chegar lá. E aí, quando chega lá na fase adulta, quer manter aquele sonho de criança ali, né, com ele. Total. Isso é legal que você falou, porque a gente tem que... Eu acho que o grande ponto do futebol tá aí. Tem uma criança dentro de nós, né? E o futebol, ele pode resgatar isso aí. Sim. Então, quando eu volto, por exemplo, a jogar bola, quando eu frequento pelo menos uma vez por semana e volto a jogar um futebol, de vez em quando eu me envolvo de novo ali no futebol e tudo, cara, eu fico assim, naquele dia do futebol, eu fico numa ansiedade tremenda, do tipo, cara, quero jogar, como é que vai ser hoje e tudo. Tem uma criança dentro da gente, desperta tudo isso. Tem um retorno, tu tem que fazer retorno, né? Lembrar como era lá dentro. Exatamente, essa conexão emocional. Então, tem coisa aí pra gente discutir. Então, potencial esse nicho tem por causa dessa conexão na parte social e na parte de estima. Ou seja, é algo que pode fazer muito bem para aquela pessoa e é algo que pode também torná-la parte de um todo, parte de uma tribo, se sentir aceita, se sentir pertencente e gerar uma fonte de prazer muito grande para aquela pessoa se relacionar. Sim, show de bola. E como que a gente pode saber se ele é um nicho lucrativo ou não? Porque a gente já entendeu, né, que ele é um nicho aí, que ele é um ponto de grande potencial nessa questão, né, como a gente comentou agora há pouco. Mas como saber se ele é um nicho lucrativo? Boa. Quando a gente pensa em lucratividade, primeiro ponto, o ponto mais fácil é a gente pensar assim, cara, quem está nesse mercado? Então, será que já tem alguém lucrando neste mercado? Porque o grande desafio beleza, o futebol está relacionado à parte social, o futebol está relacionado à parte da estima do ser humano, ok. Agora, por que ele compraria? Como é que eu traduzo uma promessa que encaixa bem nesse ponto, que a pessoa, sem perceber, ela está desejando comprar aquilo? Então, porque eu não posso simplesmente chegar e falar assim, você precisa fazer parte de um time de futebol, porque isso vai fazer bem para sua estima. Não faz sentido eu trazer isso para a consciência da pessoa. Então, que tipo de promessa eu encaixo para despertar essa caixinha do social, para despertar essa caixinha da estima? Esse é o desafio do futebol. Então, a melhor saída que tem no começo é eu fazer uma pesquisa, assim, uma bela de uma pesquisa. Eu não posso fazer uma pesquisa, eu acho que eu não encontrei ninguém. Não, tem que fazer uma bela de uma pesquisa. Então, quem são os players deste mercado? Primeiro ponto, é isso aí. Quem são os players desse mercado? Ok. Aí você vai achar centenas. Depois disso, você vai para uma segunda camada. Quem são os players deste mercado que já vendem e estão vendendo pelo menos acima de 30, 40, 50 mil reais por mês? Porque estes players, eles já passaram o primeiro estágio. Eles já conseguiram, de alguma forma, conectar futebol
e traduzir isso de forma tangível para o cérebro no ato de compra, no ato de... Ele despertou emoção no outro para comprar. Sim, é legal quando se fala nessa parte do tangível, né? Que é um ponto que a gente sempre tá batendo ali com os alunos também. Total. Que dentro do, por exemplo, o futebol, né? Não adianta eu oferecer para essa pessoa o melhor condicionamento. Precisa ser algo que a pessoa realmente deseje e gere atração nele de querer fazer parte daquilo, né? Exatamente. O futebol, nós ainda temos esse porém aí. Tem que analisar muito o mercado para tentar encaixar assim, tá, quem tá vendendo muito com futebol? Tá vendendo com qual promessa? Sim. Quem tá vendendo, quem tá escalando no futebol? Tá escalando com qual abordagem? Tá conectando com qual desses instintos, né? Porque de repente eu posso levar o futebol para uma esfera de emagrecimento, uma esfera estética. Sim. Será que isso pega? Nós temos que testar. Tem alguém no mercado vendendo futebol na esfera estética, falando você sem barriga, você jogando bola e sem barriga. Você fazendo o que gosta e perdendo a tua barriga sem cortar sua cerveja. Será que tem alguém abordando neste sentido? O futebol para o homem perder a barriga sem cortar a cerveja. Eu estou dando exemplo do homem porque meu passado, e aí eu lembrei aqui na minha mente, mas enfim. Então, assim, esse é um ponto. A gente tem que separar também o futebol do atleta, o cara, o alto rendimento, o amador, a performance, etc., do futebol das pessoas, os amantes do futebol. O recreativo. Né? O recreativo. Eu sou um amante do futebol, ok. Pretendo um dia tornar isso, entrar em competições e tudo, legal. Mas eu sou um amante do futebol, é uma pessoa que tem uma história de paixão anterior com o futebol e que hoje me encontro num quadro de... Eu sou um empresário que o futebol ele seria uma distração na minha semana. Seria um flow na minha semana, um momento onde eu entro para dentro da quadra, entro dentro do campo, esqueço da vida, esqueço do que eu faço na vida e jogo, me envolvo numa atividade com todo o meu foco, Então, o primeiro passo é olhar os componentes do mercado, olhar os players do mercado. Depois, o segundo passo é olhar os players que estão faturando. Aí, olhar assim, ó, esse player tem um cunho o quê? Estético, é uma pegada mais estética. Então tá abordando mais o lado estético. Esse outro player, ele trabalha com futebol amador. Ok, qual o tamanho deste mercado amador? Porque às vezes a pessoa está trabalhando num mercado que o tamanho, ela não fez uma pesquisa de tamanho. Então, às vezes ela está galgando ali um certo nível de vendas, mas aquele mercado não dá para ela o nível que vai precisar lá no futuro. Então, por exemplo, quantos jogadores amadores nós temos? Qual é a condição financeira desses jogadores amadores? Porque a gente sabe que futebol amador, cara, a realidade financeira é outra. Essa pessoa vai pagar realmente uma preparação física por fora? Essa pessoa vai pagar uma plataforma, uma assinatura anual? Essa pessoa vai pagar um personal online? Ela vai pagar uma consultoria online de futebol? Isso nós temos que analisar. Porque se for um micro nicho amador, a gente vai precisar de um produto high ticket. Qualquer micro nicho sobrevive no high ticket. Ok, produtos acima de R$1.000 pelo menos. Beleza. Se o micro nicho precisa de high ticket, qual que é o tamanho desse futebol amador? Exatamente. É um mercado com mais de 1 milhão de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas? Não sabemos. É possível se pesquisar isso? É possível. Então a pessoa tem que pesquisar com calma para ela entender aonde ela está entrando. Ok, beleza. Depois que eu analiso abordagens, ofertas já validadas, então, eu vi lá que o fulano, ele vende aumento de velocidade, aumento de potência, aumentar a força através do futebol. Beleza, eu vi que ele tá bombando na internet aumentando isso, então eu já vi que tem saídas. Ok, quem é a persona dele para eu entender tamanho de mercado? A persona dele é atleta amador, beleza. Esse player, ele tem alguma influência que facilita ele a vender? Ele tem alguma autoridade no mundo do futebol prévia que facilita ele a estar naquele posto que ele está, naquele lugar que ele está? Também tem que analisar isso. E aí uma outra coisa que a gente pode analisar são os concorrentes deste mercado. Como assim, Rafa? Os concorrentes não são os players? Não. Eu tenho que analisar o seguinte.
Futebol, ok. O que faria a pessoa não se envolver com futebol? O que faz a pessoa não se envolver com futebol é concorrente. É concorrente. Então, por exemplo, exercício para diástase. O que me faria não me envolver se eu fosse uma mãe com diástase? O que me faria não me envolver com exercícios? Eu faço uma cirurgia. Faço uma cirurgia, o médico ajusta a diástase e tá tudo certo. Então a cirurgia é concorrente. Só que a cirurgia dá medo e é 15 pau. Então é um concorrente que às vezes eu prefiro o exercício. Agora, e o futebol? Hoje eu, Rafa, não tô jogando futebol. Ok. Quais são os concorrentes que tiram o Rafa do futebol? O porquê que levaria o Rafa para o futebol? Ou o que afasta o Rafa do futebol. Aí é concorrente. Legal. Então, olha só. Cara, depois que eu descobri bateria, eu percebi que a minha ânsia por futebol diminuiu. Olha que louco. Talvez você conseguiu ter a mesma carga de dopamina do futebol para a bateria. É isso, eu troquei o flow, cara. Então, antigamente, quando eu tava estressadão e tudo, eu falava, eu preciso de algo que me gere flow, porque é uma descarga, né, cara? A gente precisa disso, sem nossos escapes. O pau quebra aqui na Global, então você tem que ter os teus escapes, beleza? E aí, você é um cara que corre. Porra, eu imagino que uma das fontes de flow que você tem é seja corrida. Sim. Perfeito, faz todo sentido. Então, a bateria, cara, quando eu toco meia hora de bateria, eu esqueço do mundo. Então, bateria, eu entro em flow. Esquiar, eu entro em flow, mas esquiar eu não tenho essa frequência, essa possibilidade aqui no Brasil, então... É uma coisa que, assim como tu falou dos concorrentes, né? Porque, por exemplo, para esquiar, você precisa de um lugar para isso, ter o equipamento para isso. Tu vai ter que sair, procurar um campo, uma turma que já joga. Aí, se eu fui lá e fiz, uso uma bateria dentro de casa. Exatamente. Aí, ou seja, qual que é a concorrência? Só o tempo. É só o tempo. E aí é prioridade ali, encaixar. Encaixou tempo, velho, você toca a bateria. Se eu quiser colocar como prioridade, dá pra tocar ela todo dia, meia hora, sem atrapalhar em nada do meu trabalho. Só colocar como prioridade, é que eu nunca coloquei como prioridade, mas se colocar, dá pra fazer, pô. Sim. Porque não tem concorrente nenhum. Sim. Concorrente nenhum. Então, é isso que eu tenho que analisar. Cara, o que vai fazer, por exemplo, o Rafa ama futebol, mas por que hoje eu não compraria um programa nesse exato momento do futebol? As barreiras, né? As barreiras. Então, tem concorrentes aí no meio desviando a minha atenção e me afastando do futebol. Agora, se vier algo emocional e mexer comigo a ponto de quebrar essa barreira, eu compro no futebol. E aí, esse é o ponto. Qual que seria o componente emocional que quebraria mais fácil a barreira das pessoas para elas não deixarem o futebol para depois? Agora, se a gente pegar uma pessoa que já está jogando, opa, é mais difícil. É menos difícil, aí eu tenho menos concorrentes, porque o prazer dela ainda está lá. Tá ali, ela tá vivendo do prazer dela e ela tá se frustrando, ela tá com coisas emocionais negativas, ela não tem fôlego para jogar, ela tá chateada por causa disso, por causa daquilo. Aí é mais fácil de eu vender para essa pessoa compra mais. Então, é possível eu vender para a pessoa que já está jogando de uma forma mais fácil do que aquela pessoa que vai voltar a jogar. Assim, por causa disso, eu tenho menos concorrentes ali envolvidos diretamente. Então, a gente tem que pensar nisso também. Quais são os concorrentes do futebol? Quais são os compradores, os públicos que estão comprando o futebol? É um público amador? É um público de sedentário? É um público que já joga bola por aí? É a galera... São os peladeiros? Eu tenho que dar nome para esse público. Quais são as ofertas que já estão sendo feitas no mercado? E como essas pessoas estão fazendo para escalar o serviço? Pelo menos acima de 30 mil reais por mês ali. A pessoa já tem que estar vendendo para eu olhar e falar assim, interessante, hein? Ela conseguiu mexer com o emocional das pessoas num nível acima. Então, aí eu consigo identificar se esse nicho é ou não é lucrativo. E a gente tem notícia no mercado de pessoas faturando acima de 30 mil no futebol. Então, tem lucro aí. Mas eu acho que essa coisa dá para explodir se pegar uma a veia certa. E hoje a gente nem tem essa resposta aqui dentro. Isso que é legal de contar para as pessoas. Porque a gente não tem a resposta para tudo. Sim. A gente tem os princípios da psicologia. A gente sabe o que funciona, o que não funciona. A gente
flerta com que estoura e não estoura, baseado nos princípios, no princípio de compra. E o futebol, cara, tem coisa aí. Tem coisa aí que não foi explorada no sentido de coletivo, no sentido de desafio, no sentido de pertencimento, de ativar a tribo mesmo. Sim. Eu nunca vi nada por aí vendendo sobre tribo. Algo que desperte, assim como o CrossFit desperta, algo que desperte o senso tribal. Nunca vi no futebol. Sim, show de bola. E a gente estava até falando dessa questão da paixão de criança, de infância e tudo mais. E você foi uma pessoa que teve uma história com o futebol lá atrás, desde muito novo, praticando esporte, e até começou de uma empresa nessa área, né? O que de repente, conta um pouquinho mais sobre o teu envolvimento com o futebol e o porquê que você de repente não foi a fundo no negócio. Boa. Quando eu criei a Global, eu registrei essa marca, Personal Global, e eu já registrei de forma conjunta eu já registrei uma marca chamada Clube da Resenha. Clube da Resenha. O Clube da Resenha era nesse senso tribal. Clube da Resenha. Jogador, boleiro. Eu ia atacar o boleiro, não ia atacar amador nem nada. Ia atacar o boleiro, ia atacar o mero mortal do dia a dia, do brasileiro do dia a dia, que gosta de uma resenha, gosta de jogar uma bolinha e gosta de uma resenha. Então, ele era um modelo até mais voltado para o físico e ia ser intercalado com o digital. Então, o Clube da Resenha, ele seria um modelo de negócio de franquia. Então, seria um modelo de escolinha de futebol para adulto. A realidade seria essa. E aí, eu não tinha ainda claro como que eu ia fazer isso, mas era basicamente fazer o adulto interpretar o futebol não só no ato de ir lá e bater a pelada, mas ele já envolver a questão física em conjunto. Não necessariamente ele ter que ir 3 vezes treinar, 4 vezes treinar por semana, mas pelo menos ele faria um treino físico uma vez por semana e teria jogo outra vez por semana. Eu ia envolver campeonatos. Então, quando você coloca competição, eu acho que tá aí o ponto. Mas nunca vi ninguém testar. Sim. Quando alguém tá para competir por alguma coisa, você, se tá com corrida, você sabe disso. Sim. Você já correu e você já se inscreveu em provas, não já? Qual que é a diferença entre você treinar por treinar e treinar quando você se inscreve no... É totalmente diferente, né? Eu comento até hoje, assim, que hoje eu não tenho essa frequência, não é tão constante os treinos de corrida, porque eu não tenho um objetivo tão claro. É mais na questão do flow, como você falou. Sim. Né? Hoje é um escape. Mas, para esse ano, eu já me inscrevi numa corrida para o ano. Então, eu sei que agora isso vai me motivar a treinar mais. Pronto. E já começo a pensar em outras possibilidades. Agora eu quero ir para uma de 15, quero para uma de 20, eu vou ter que treinar mais. Então já te motiva de forma diferente. Exatamente, cara. Mexe com a motivação do cara. Então, eu acho que o adulto envolvido em competição, ele naturalmente já mexe com o motivador dele de preparação. Sim. Então, eu fazer uma preparação física para jogar uma pelada é uma coisa, né? A gíria do jogo ali, da brincadeira com os amigos, etc. Eu fazer uma preparação física porque eu vou disputar um campeonato, sim, é outra. Eu não sei como seria a logística de gestão disso, eu não parei a fundo para ir adiante nesse modelo. Eu pensava que eu ia ter tempo de tocar Personal Global, mas Clube da Resenha. Era uma ignorância de gestão da minha parte, era muita gerência. Então, assim, mas, cara, competição eu acho que tá no jogo do futebol. Sim. Então, assim, essas competições de corrida, quem organizar competição de futebol e tiver atrelado um processo de preparação em conjunto, eu acho que o jogo tá aí. Eu acho que tá nessa pegada. Eu já fiquei sabendo, eu nunca procurei, nunca vi assim, uma oferta muito forte disso, que existem empresas no Brasil hoje que levam empresários para ir ter uma experiência e fazer um campeonato fora do país. Legal. Então, o campeonato vai ser em Cancún. Então, vai ter 2, 3, 4 jogos em campo. Sim. E depois vai ter uma farra, vai ter a resenha, e leva a família e tudo e tal. Cara, isso é incrível, mas isso é um high ticket. Exato. Isso é um outro público, é uma coisa que A gente já tá vendo algumas vezes também na corrida isso, né? A galera organizar, vamos pra Boston, se organiza, treina pra corrida, maratona de Boston. Exatamente.
Exatamente. Já é um modelo mais restrito, porque já tem mais objeção, dinheiro para viajar, dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, mas isso marca a tribo. Sim, isso marca a tribo. Isso marca a tribo. Por mais que a pessoa não consiga, ela vai um dia normal. Exatamente, eu vou juntar uma grana. Eu não vou todo ano com eles. Mas, como essa empresa vai todo ano, Vira uma meta. uma hora eu caio pra dentro e eu vou pegar um rumo com eles aí, eu vou fazer uma corrida internacional. Então vira uma meta, cara, vira uma meta. Então eu acho que a competição é o segredo. A gente tá desprezando um pouco isso no futebol. A logística de competição é uma logística tanto no nível de gestão quanto no nível de investimento. É uma logística mais complexa, mas eu acho que na hora que tiver algum investimento nesse sentido, eu acho que viraliza muito mais o futebol em si. Então ele é lucrativo, mas eu tenho ressalvas aí que ele que o potencial dele não está completamente explorado, sabe? Essa questão da competição, eu acho que o jogo tá aí. Eu acho que o tchan da virada, a virada de chave mesmo para isso explodir tá numa competição, tá no aspecto competitivo. Eu me prepararia muito mais no aspecto competitivo. Tanto que, por exemplo, no Personal Global, nós vamos ter um campeonato de futebol em dezembro. Primeiro, nós estamos gravando esse podcast em 2024 e nós estamos gravando esse podcast em fevereiro de 2024. Vai ser o primeiro campeonato do Personal Global em fevereiro, em dezembro de fevereiro. Todos os mentorados. Vai ter futebol e a gente está fazendo a votação da modalidade feminina. A mulherada vai escolher a modalidade que elas querem. E aí, esse campeonato, olha só, eu, de vez em quando, eu já tô parando para pensar, tipo, no nosso time. Preparação, porque tem um campeonato. Sim. Olha que louco, tipo, eu não tô treinando futebol, eu tô parado com o futebol, mas na hora que a Lari hoje me mandou sobre as quadras, como é que funciona, a logística, a gestão, a hora que a gente fazer esse campeonato nascer no papel, na gestão, e os times fizerem as inscrições dos alunos da pós-graduação, das mentorias, cara, dali em diante, você pode ter certeza, você vai me ver voltar a jogar bola. Sim. Eu vou pelo menos uma vez por semana, eu vou treinar. E o meu treino da academia vai ser voltado ao futebol. Olha que louco. Sim, eu vou me preparar, porque existe uma competição. Louco isso. Então eu acho que a questão do futebol tá aí. Tem alguma coisa relacionada com uma competição que está sendo desprezada. Então, resumindo assim, o personal ele tem que entender o que ele vai oferecer. O que ele oferece está relacionado diretamente ao estilo do comprador e a parte emocional. Se eu ofereço velocidade, potência, performance, eu posso atrair meros mortais, mas eu também posso atrair jogadores. Se eu ofereço estética, emagrecimento, etc., eu não estou mexendo mais com o amador, não estou mexendo mais com o jogador, eu estou mexendo mais com... Então tem que entender o campo da narrativa, onde eu vou abordar para ver se eu mexo com o social da pessoa, se eu mexo com a estima dela. Por isso que a competição mexe com os dois. Exato. Mexe com a estima, o desafio pessoal, e mexe com o social. Cara, eu tô treinando, eu faço parte de um grupo e eu tô me preparando para uma competição. Então, show nesse sentido. Você parou de jogar quantos anos, Rafa? Eu parei com 17 para 18, foi isso mesmo. Quando eu parei, e aí eu descobri que eu ia ser pai. Sim, aí já foi toda a história do para São Paulo e tudo. Hoje bola, fez uma bola. Dizem que jogava muito bem, não sei, galera. Dizem ainda. Muito bom, galera. Papel e caneta na mão, que a gente vai fazer um resumo aqui do nosso bate-papo, que teve bastante assunto, hein? Espero que tenha ajudado você, com certeza ajudou, né? Mas vamos lá. O mercado de futebol envolve uma ponte de conexão com os desejos universais do ser humano e, nesse sentido, deve ser considerado para análise do potencial lucrativo. Ponto 2. Uma vez que o mercado mostra alguns players começando a escalar e vendendo seu serviço, devemos entender os diferentes posicionamentos desses players e a oferta que eles estão utilizando para compreender os pontos de conexão com o público comprador. E o ponto 3 então, o nosso veredito final, bateu o martelo aqui em relação ao nicho. Esse nicho não é furado, ele é um nicho aí lucrativo, porém com ressalvas, né, sobre a barreira adicional de escala e em relação também à nossa narrativa com relação ao futebol, né? E muito bom. É isso aí, mais um Globalcast. Mais um Globalcast para você que está acompanhando a gente, quer conhecer um pouquinho mais sobre mentoria, sobre pós-graduação, sobre os nossos livros. É só você ir lá no @personalglobal.online
desculpa, clicar lá, chama a gente, começa a seguir, começa a compartilhar os conteúdos, tem muito conteúdo, não só livros, mentorias, mas muito conteúdo lá de vídeo para você compartilhar com a galera, e a gente vai ficar aqui aguardando o teu contato, a gente fica por aqui. Eu sou o Léo Bianchi, eu sou o Rafa Miranda, e esse é o Globalcast Personal Psicodiretor. Valeu!